E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana, da Escola José Augusto Ribeiro, e eu fiz esse vídeo aqui para ajudar a galerinha do 8º C na disciplina de História. Agora, nos dias 15 e 16 de junho, vocês receberam os roteiros de atividades referentes ao segundo bimestre, e entre esses roteirinhos está lá o de História. E lá já tem as explicações para fazer as atividades, mas eu achei legal também mandar esse videozinho aqui para vocês. E aí nós vamos ler junto as atividades, eu vou explicar algumas coisas para vocês terem mais uma ferramenta de auxílio aí nesses estudos à distância que nós estamos tendo, né? Infelizmente não é o que a gente queria, mas é o que nós estamos vivendo e vamos tentar fazer isso da melhor forma possível. Estamos aqui tentando fazer o máximo para que vocês aprendam, tá? Vamos lá? Vamos junto então para a atividade 1? Na atividade 1, então, vocês vão ler um texto, vão ver algumas imagens que fala sobre o seguinte tema: a chegada da família real no Brasil. E aí a gente vai pensar, por que a família real veio para o Brasil? Buscando lá nos nossos conhecimentos, a gente sabe que o Brasil foi colônia de Portugal. Durante mais de 300 anos, o Brasil pertenceu a Portugal. Os portugueses desembarcaram no nosso país, dominaram o nosso país e fizeram desse lugar uma colônia, exploraram muito o nosso país e tiveram um domínio bastante grande aqui. Mas por quê que nesse ano de 1808, vamos lembrar que o Brasil já era colônia de Portugal desde 1500, porque só em 1808 a família portuguesa resolveu desembarcar no Brasil? Não foi à toa, gente. Não foi porque eles queriam uma aventura, porque eles queriam conhecer a colônia ou transformar a vida das pessoas que aqui viviam. Acontece que lá na Europa as coisas estavam tanto quanto complicadas. A França e a Inglaterra, que eram as duas grandes potências da época, estavam em guerra. Eles brigavam, tinham várias disputas políticas, disputas por territórios, disputas comerciais. E o Napoleão Bonaparte, que foi um grande, o líder de um grande exército, de um exército muito temido na Europa na época, ele criou uma lei, um bloqueio, chamado Bloqueio Continental. Era um decreto que dizia o seguinte: qualquer país que comercializasse com a Inglaterra, que era inimiga da França, seria penalizado. E essa pena poderia ser a invasão do território pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Com essa lei, com esse bloqueio, Portugal se viu numa situação bastante complicada. Por quê? Portugal tinha relações políticas, comerciais, econômicas com a Inglaterra muito grandes. Lembrando que grande parte das riquezas que foram do Brasil para Portugal acabaram servindo para que Portugal pagasse dívidas que tinha com a Inglaterra, visto que a Inglaterra tinha uma indústria muito desenvolvida, lá que começou a Revolução Industrial, e Portugal comprava muita coisa da Inglaterra. Imagina, Portugal não poderia, do dia para a noite, simplesmente romper os laços com a Inglaterra. Só que, por outro lado, se não fizesse isso, estava sendo ameaçado pelas tropas de Napoleão. Olha só o tamanho do problema. E aí, então, o que aconteceu? Qual foi a solução encontrada pelo príncipe regente de Portugal? É isso que vocês vão encontrar nesse texto. O que ele fez para não romper com a Inglaterra e para não sofrer o ataque das tropas napoleônicas? Então, vocês vão ler esse texto para chegar a essas informações. E aí, então, vem as perguntinhas. Quem era o príncipe regente de Portugal em 1808, nessa época que a família real desembarcou no Brasil? Para não ser invadido, o que resolveu o príncipe regente de Portugal? Depois de uma forte tempestade, o que aconteceu com as embarcações? Em 1818, morre Dona Maria I. Como fica o reino? Cite ao menos 3 medidas tomadas por Dom João para tentar modernizar o Brasil. Uma vez que a corte portuguesa veio para o Brasil, eles queriam melhorias na colônia. Claro, eles queriam viver num lugar moderno, num lugar melhor.
E aí Dom João, então, trouxe várias mudanças para o Brasil. E lá no finzinho do texto fala de algumas dessas mudanças. E vocês vão citar aí na questão 3 mudanças dessas. Quais foram 3 coisas que o príncipe regente fez no Brasil para melhoria, para modernização do país? Aqui, então, acaba a atividade 1 e a gente segue para 2. Na 2, vocês vão observar 3 imagens. Essas 3 imagens que falam de um período, do período que o Brasil, então, começa a passar da condição de colônia rumo à condição de independência de Portugal. Essa independência que, na prática, demorou um pouco para acontecer, né? Em 1822, oficialmente, acontece a independência do Brasil, mas Portugal continuou dando os pitacos por aqui por um bom tempo. E aí a gente vai ver algumas obras pintadas por Debré, que foi um francês que veio para o Brasil. Numa dessas modernizações que Dom João resolveu fazer, ele trouxe um grupo de artistas franceses para o Brasil. E nesse grupo estava o Debré. E o Debré, ele retratava nas suas obras cenas do cotidiano, do dia a dia do Brasil, dos vários grupos sociais, dos índios, dos escravos, da corte. E aqui nós temos 3 imagens. Cada uma delas retrata uma classe social no Brasil. Vocês vão observar a imagem aí no roteiro de vocês, em cima de cada imagem está o título que classe cada imagem representa. E aí vem as perguntinhas. Depois de observar as imagens de Debré sobre parte da história do Brasil, realize as atividades. Descreva o que você observou e depois compare as condições de vida entre os grupos sociais, apresentados nas obras de Debré durante o período colonial no Brasil. A corte, os indígenas e os negros. O que você observou sobre a vida da corte? Como eles viviam? Como eles se vestiam? Como eles se comportavam? E os indígenas? Como eles aparecem nas imagens? E os negros? Em que condição eles estão? Era uma sociedade justa? Isso você vai justificar lá na última perguntinha. Depois de comparar, faça um pequeno texto citando suas observações sobre os 3 grupos sociais do Brasil nos séculos 17 e 18. O que você vai fazer aqui na última questão? Você vai fazer uma comparação. Lá em cima você descreveu classe por classe. Primeiro como era a corte, depois como eram os indígenas, depois como eram os negros. Agora, nessa última questãozinha, você vai fazer uma comparação. Entre eles, qual tinha a vida mais sofrida? Qual era a classe mais privilegiada? Será que essa divisão de classes existe no Brasil atual? Fica aí uma última reflexão para vocês fazerem. Terminamos por aqui a atividade 2. Dia 7 vocês entregam essas atividades e aí a gente parte para um novo roteiro ainda nesse segundo bimestre, tá bom? Tudo de bom para vocês, bons estudos e qualquer dúvida, vocês têm meu número de WhatsApp, podem ligar, podem mandar mensagem. De preferência, mandem no horário do plantão, mas se não deu por algum motivo, manda sua mensagem mesmo assim, tire suas dúvidas e eu prometo que vou responder o mais rapidamente possível, tá bom? Bons estudos, estamos todos aqui para auxiliá-los. Beijo!